Salve, salve, nação alvinegra! Começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então, se você for novo, já se inscreve pra gente bater a meta aí de 85 mil inscritos. Conto com a colaboração de todos. Deixe o like pra fortalecer, tá? Ativem o sininho de notificações pra ficarem por dentro de todas as novidades sobre o nosso Timão. E também me sigam no Instagram. @John do Timão, tem o link aqui embaixo aqui das redes sociais do John, tá? Na descrição. E é isso, rapaziada. Hoje é dia de derby, tá? Dia de clássico entre Corinthians e Palmeiras, lá na nossa arena, tá? Então vou trazer aí todas as informações para vocês. Editor, pode rodar a vinheta. O jogo, tá? Entre Corinthians e Palmeiras vai começar 9h30 da noite. E aí eu já tenho uma crítica, não aos clubes, talvez até aos clubes, tá? Mas para a organização. Qual que é o principal jogo do Campeonato Paulista? Qual que é o principal clássico do futebol brasileiro? É o Derby Paulista. É Corinthians e Palmeiras. E aí você tem um Corinthians e Palmeiras quarta-feira, 9h30 da noite, com transmissão da TNT e da HBO Max. Só. Se você não tem TV por assinatura para ver pela TNT, ou se você não assinou o HBO Max, você não vê o jogo, tá? Obviamente que a gente sabe aí que tem outros meios, né? O pessoal assiste pela internet, mas tem todo um atraso, tá? Tem todo um atraso, uma questão aí, a qualidade da imagem não é boa. Pô, como que você pega o seu principal jogo e coloca só na TV fechada? O que a gente entende enquanto consumidor? Eu só me importo com quem tem dinheiro para pagar. Se você é o torcedor que assiste pela Record ou pelo YouTube, você não importa para mim, tá? Eu só quero o torcedor que paga. Se você tá pagando, ótimo, você é o torcedor que a gente gosta, o conteúdo é para você. O jogo é pra você, tá? Enfim, o jogo começa às 9h30, lá na Neoquímica Arena. Arbitragem do Rafael Klaus, tá? O VAR pelo Márcio Henrique de Góes. Então, os dois principais nomes aí da noite. O Corinthians conta com o retorno do Cássio, tá? Que teve uma virose aí no final de semana, retorna. O Fagner retorna de suspensão. E o Maicon retorna de lesão, certo? O Maicon aí vai estar à disposição, provavelmente no banco de reservas, tá? Provavelmente. E aí, já temos uma questão. Ontem, fiquei esperando. Corinthians divulgaram aí a lista de relacionados para a partida. Não divulgaram. Tá? No ano passado a gente teve essa questão, que assim que o Vitor Pereira assume, ele fala, ó, não vou divulgar relacionados. Ponto. Com o Fernando Lázaro tá assim, contra a Portuguesa, contra o São Bernardo, divulga. Aí contra o São Paulo não divulga. Contra o Palmeiras não divulga. Você tem que ter um critério. Jogo importante não divulga, e jogo que eles julgam como menos importante, vai divulgar. Tá? A questão é, 1 hora antes do jogo você tem que soltar a sua escalação. Então 1 hora antes do jogo o treinador adversário já vai saber também se algum jogador importante está fora, o que aconteceu. Simples, tá? Então 1 hora antes tem a divulgação da escalação. E aí o provável time do Corinthians, tá? A provável escalação é a seguinte: Cássio, Fagner, retornando à lateral. Na zaga, Bruno Mendes e Gil, tá? Com aquela rotatividade que a gente vem fazendo. E Fábio Santos na esquerda. Meio campo, Rony, Fausto, Renato e Adson. E o ataque com Roger e Yuri. O que a gente pode ter? O Duqueiroz como opção. E o Maicon. O Maicon eu acho bem difícil entrar como titular, pela questão de estar sem ritmo de jogo. Tá? Não acho que o Fernando Lázaro vá colocar o Maicon como titular. Poderia ser Rony e Duqueiroz, Fausto e Duqueiroz, ou Rony e Fausto. E aí o quarteto da frente, Renato, Adson, Roger e Yuri. E aí, rapaziada, eu quero saber como está a expectativa de vocês. Hoje é o clássico. Hoje é o derby.
9h30, tá? O juiz Rafael Claus vai apitar e vai começar o jogo. Um clássico que a gente sabe da importância. A gente tem o Palmeiras com 20 pontos, o Corinthians com 14. E ontem tivemos uma goleada do São Bernardo que foi a 17 pontos. O São Bernardo em qualquer outro grupo seria líder. Líder de qualquer outro grupo. Mas está no grupo do Palmeiras e está o segundo colocado do próprio grupo. Tá? Então o Corinthians tem que vencer esse jogo. É a 9ª rodada, a gente pega o Mirassol, depois já pega o Santos, tá? Que é outro clássico, e finaliza contra o Santo André. Então são 4 partidas que a gente tem com a meta de fazer 12 pontos. Tá? Com a meta de fazer 12 pontos. E chegar aí, o Corinthians já tem 14, bateria 26 pontos. É o máximo que o Corinthians pode alcançar. Tá? Então, a gente precisa dessa vitória. Mais do que o resultado em si, que o Corinthians vai classificar em primeiro no grupo, mas para a classificação geral no Paulista, porque o São Paulo venceu ontem, São Bernardo venceu ontem, e para pegar confiança. Para pegar confiança nessa reta final e emendar no mata-mata. Tá? Eu acho que é o principal, é a questão da confiança para a nossa equipe. Comentem aí, por favor, rapaziada. Bom, e aí, né, infelizmente a gente acompanha o que acontece no mundo da bola, alguns programas e tudo mais. Pô, vi um comentário aqui do Milton Neves, tá? Responsável aí por apresentar o terceiro tempo. Ele falou, ó, se o Corinthians não entrar fechadinho, toma de 6 ou 7-0 da equipe do Abel Ferreira. Tá? Ele falou que não adianta culpar o Fernando Lázaro e tudo mais, que a diferença das equipes hoje é como se ele estivesse desafiando o Mike Tyson para uma luta de boxe. E cravou que não se surpreenderia se tivesse 6 ou 7-0 no placar. Eu sou da seguinte opinião, que você tem que usar isso ao seu favor. Você tem que pegar esse tipo de declaração e passar no vestiário antes do jogo. Tá? Olhar na cara de cada jogador que vai entrar e falar isso aqui, ó. Ele tá esperando que você seja humilhado lá dentro. Você tome 7-0 diante da sua torcida. Tá? E aí, o que você vai fazer lá? Você vai tomar esse 7-0? Você vai esperar? Qual que vai ser sua atitude dentro de campo? Pra mim, é essa a mentalidade. Não tem que... Ai, que o Milton Neves... Pô, a gente já sabe que o Milton Neves odeia o Corinthians. Ele é contra o Corinthians. Se o Corinthians perder, é tudo o que ele quer. Entendeu? Então, o que o Corinthians tem que fazer? Não perder o jogo. Tá? Simples. Entra, faz o seu papel, vence a partida e resolve. Tá? E resolve. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Bom, e para você que está com o saldo do FGTS parado na conta, tá? Precisa aí desse valor para fazer uma compra importante, investir num carro, numa casa, tá? Num imóvel, num apartamento, você quer pagar alguma dívida, tá precisando desse dinheiro de alguma forma, quer fazer uma viagem, entrem em contato com a Mais Ágil, tá? Tá aqui embaixo o banner para vocês. Vou deixar também o link na descrição, tá? Que vai jogar direto no WhatsApp deles, que a Mais Ágil vai resolver o problema de vocês, vai conseguir fazer esse saque do FGTS, tá? Já adiantado aí para você resolver o seu problema. Certo, família? E vamos para cima. O Internacional de Porto Alegre segue em busca do zagueiro Bruno Mendes, tá? O Bruno Mendes, a partir do meio do ano, poderia assinar um pré-contrato com o Inter, só que ele chegaria para o Inter para 2024. O Inter quer o Bruno Mendes para agora, ainda para o estadual. Qual que é a questão? A zaga hoje do Corinthians, que a gente fechou o ano com a zaga titular Gil e Balbuena. O Gil com a idade extremamente avançada, o Balbuena com a idade avançada e não tá jogando nada. Tá? E aí a gente tem o Bruno Mendes, que ano passado e esse ano quebrou o galho de lateral, jogou de zagueiro, jogou de volante.
E sempre correspondeu dentro de campo. O feijão com o arroz dele. O feijão com o arroz do Bruno Mendes. Ponto. Um cara que quando foi acionado, quando foi exigido, correspondeu. E mais, um jogador de 23 anos. 23 anos. A diretoria já o buscou para essa renovação de contrato, tá? Que encerra agora no final do ano. Já entrou em contato com os empresários dele. A negociação vai ocorrer em março, tá? Isso aí já está definido. Mas o Inter jura que vai contratar o Bruno Mendes. O Inter quer e jura que vai. O repórter Leonardo Oliveira, tá? O repórter Leonardo Oliveira, vou até pegar o veículo aqui, do site Gaúcha ZH, tá? Deve ser do Zero Hora. Falou o seguinte: desde que retornou ao Corinthians, ele tem recebido poucas oportunidades, em algumas delas até atuou como lateral direito. E aí, por fim, tá? Ele falou que o interesse do Bruno Mendes é de retornar ao Internacional. Ele falou, ó, Bruno Mendes já se posicionou e quer voltar a jogar no Inter. E aí, cara, o que eu tenho que lembrar é o seguinte: no ano passado, quando ele estava emprestado pro Inter, o Corinthians solicitou o retorno dele, tava para voltar. O Inter queria que ele continuasse lá, o Corinthians falou, não tem como, a gente precisa do Bruno Mendes. Aí, começaram rumores de que, o Bruno Mendes está triste. O Bruno Mendes não quer jogar no Corinthians. O Bruno Mendes, meu Deus do céu, está cabisbaixo de ter que retornar ao Corinthians. Eu não sei de onde que eles tiram isso, cara. De onde que eles tiram isso. Mas, mais uma vez, a informação do pessoal do Sul é que ele quer jogar no Inter. E a gente vê, o Bruno Mendes feliz aqui no Corinthians. Simplesmente. Simplesmente. Ainda mais agora com a oportunidade de ser titular na temporada inteira. Tá? Então, o Inter quer contratar, mas o Corinthians está buscando a renovação, vai abrir negociação em março. Tá? A gente aguarda e fala pro Inter dar uma segurada, pelo amor de Deus, cara. Eles estão achando que é o quê? Não, o Bruno Mendes quer jogar no Internacional. Não quer, cara. Infelizmente não quer, Inter. Bom, rapaziada, e aí falando sobre a nossa categoria de base, tá? Tivemos a nossa cúpula viajando pela Itália, tá? Após um convite aí de alguns clubes. O Corinthians foi representado pelo Oswaldo Neto, que é o diretor-geral, e o gerente de base também, o André Figueiredo. Eles visitaram o Atalanta e a Fiorentina, tá? Visitaram aí esses dois clubes, assistiram algumas partidas do campeonato italiano, tá? E segundo o Oswaldo Neto, a viagem se deu após um convite de um grupo de clubes, tá? Com a ideia de intercâmbio de informações e estreitamento de relações internacionais. Então eles podem, por exemplo, criar torneio para a categoria de base, torneio amistoso de preparação, joga contra a Fiorentina, joga contra a Atalanta, contra algum outro clube, tá? Pegar informações sobre métodos de trabalho, como que tá fazendo essa transição da base para o profissional lá nesses clubes, tá? Então assim, acho interessante, acho válido, é que eu já tenho uma visão da gestão da categoria de base do Corinthians, uma visão extremamente negativa. Tá? Eu já tenho essa visão comigo. Então, assim, qualquer coisa que os caras fazem, eu já fico com o pé atrás. Entendeu? Não tenho 100% de confiança. Por tudo que a gente vem vendo e pelo Jassa continuar na gestão da categoria de base sem ter um cargo. O cara tá lá só. Simplesmente o cara está lá. E depois de um episódio que surgiu também no ano passado ou retrasado, não lembro, acho que retrasado, de que ele estava pagando valores para um membro de uma torcida organizada do Corinthians para que eles não criticassem a categoria de base. O membro foi investigado e foi expulso da torcida organizada. O Jassa, a diretoria falou, vamos abrir uma investigação. Você abriu? Nem a diretoria. Nem a diretoria. Não deram resposta. Não foi nem tipo assim, a gente investigou aqui, não tem nada nessa situação, tá? Não existiu esse pagamento, não.
Simplesmente não se falou mais no assunto e o Jassa continua no Corinthians. Tá? Então, tudo que envolve a nossa categoria de base, eu fico com o pé atrás. Acho positivo essa troca de informações, esse encontro aí com o diretor técnico da Fiorentina, o Nicolás Burdisso, né, o ex-zagueiro aí argentino. Importante, bacana, tá? Mas vamos ver quais serão os resultados disso, o que a gente consegue aí para a nossa categoria de base. Certo, rapaziada? Quero saber a opinião de vocês. Bom, e aí, agora rapidinho antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem o like para fortalecer. Rapaziada, o Samir Carvalho trouxe que o Corinthians está interessado na contratação ainda do Matheus Pereira. E aí o primeiro ponto que eu trago. O Matheus Pereira estava jogando no time dele. Estava de saída. O time queria que ele saísse. O Corinthians foi atrás, tentou, buscou. Ele fechou com o Al Hilal por empréstimo. Então, uma determinação do clube dele. Fechou com o Al Hilal e tudo mais, tal, beleza. Então, encerra a negociação. O cara tá de clube novo. Acabou. A informação do Samir Carvalho é que o Corinthians, no meio do ano, vai buscar novamente abrir essa negociação com o Matheus Pereira. Tá? Chegar no clube dele e falar, ó, ele tá emprestado pro Al Hilal e tudo mais, mas a gente quer contratar o atleta. Vamos negociar? Na minha opinião, é muito difícil a gente conseguir fazer um negócio. Muito difícil. Porque o cara já foi emprestado. E ele não foi emprestado só até o meio do ano. Foi até o fim da temporada. Certo? Ou o Corinthians vai esperar até o fim do ano para buscar essa contratação. E aí, se vai buscar só até o fim do ano, é um interesse do Corinthians. É um interesse do Corinthians. Por quê? Fim do ano, acaba o mandato do Duílio. Fim do ano, a gente tem eleições no Corinthians. O Corinthians não vai fazer contratação bombástica dessa temporada para a próxima. Se a próxima gestão não for da mesma chapa do Duílio. Se não tiver já tudo alinhado com o próximo presidente, tá? A gente já sabe como acontece. De uma gestão para outra, eles vão esperar o outro presidente assumir, para aí sim ele tomar a decisão, tá? Então, vamos com calma. Segundo o Samir Carvalho, o Corinthians tem interesse, tá, na contratação do Matheus Pereira, mas é uma negociação extremamente difícil. Que o Corinthians tentou, o jogador queria vir, mas o clube árabe não quis negociar, tá? Não, já temos um clube aqui para ele ser emprestado, vai jogar o nosso campeonato mesmo e segue por aqui. Fechou, família? Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!